Olá, meus queridos seguidores, gente maravilhosa, gente de Deus, gente que quer aprender. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma série sobre narcisismo, porque eu entendo, eu percebo, e não sou só eu, os estudiosos, quem lida com a mente, com as emoções, percebem que nós estamos numa sociedade narcisística. Pessoas estão cada vez mais egoístas, mais advogando e lutando em causa própria, sem olhar para o lado, sem pensar. Eu queria falar disso para vocês nessa série. E eu vou começar falando sobre as características, de um narcisista, para você identificar. Com certeza você vai identificar alguém próximo de você e até talvez na própria família, Eles têm uma noção exagerada de importância pessoal, não baseada na realidade. Uma coisa é você se valorizar, você gostar de você, cuidar de você, investir em você. Isso é normal. Isso não é narcísico. Mas o narcisista, como um transtorno de personalidade, que está sendo tão falado e muitos profissionais falam, Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. Eles têm uma noção exagerada de importância pessoal, sem preocupação com a realidade, Eles têm uma visão inflada de si mesmo, acham que as suas opiniões, seus interesses, suas prioridades são mais importantes do que de qualquer outra pessoa. E fazem tudo para que na família, tudo, pai, mãe, filho, empregado, gire no entorno deles. Eles podem usar até um recurso da família que está sendo economizado, que foi combinado com a esposa. Ele pode convencer a esposa de usar aquilo para um negócio que é mirabolante, maravilhoso, porque eles lidam muito com a fantasia também, a coisa muito idealizada. Convencer para usar aquele dinheiro e o negócio não vai dar em nada. Eles fazem isso. Isso são características dos narcisistas, porque eles têm uma preocupação e uma fantasia de riqueza, de sucesso, poder, beleza e amor acima do normal. Sucesso é bom, beleza é bom, riqueza é bom, mas isso pisando na realidade. Ninguém enriquece da noite para o dia, ninguém alcança coisas, diplomas, sucesso, de uma forma assim, rápida, Mas o narcisista, ele tem sempre essa fantasia. E ele tenta caminhar dentro disso aí. Eles têm muita fantasia e eles nunca se satisfazem com o normal. Por mais satisfatório que, por exemplo, algo que para quem não tem essa característica, não tem esse transtorno, porque é um transtorno de personalidade. Ele foi formado quando a criança estava desenvolvendo a personalidade. Então tem muito a ver com os pais, com a educação e com o ambiente em que ele foi criado. Então, por mais que aquilo que é normal para nós em nos satisfazer, para eles não é normal. Eles não trabalham com noção de valor, mas de satisfação e idealização pessoal. Essa fantasia que eles têm impedem eles de levar uma vida normal e estável como deve ser. Eles estão sempre buscando mais, procurando mais. Se você chega com algo que você conquistou ou algo que você fez, ele vai falar de algo que ele fez, mostrando aquilo maior do que a sua conquista, que ele é melhor, que ele conseguiu mais. O narcisista traz sempre isso, Nem todo narcisista é mau, tá? Eles podem fazer muitas coisas boas. A personalidade narcísica, ele faz isso, Então, tudo deles diz respeito ao meu carro, a minha casa, o meu trabalho, eu e eu. Nem mesmo na necessidade ele aceita uma coisa inferior ou fazer uma coisa inferior do que aquilo que ele estudou para fazer ou para ser. Ele, na necessidade, por exemplo, nós normais, nós podemos ter uma profissão, mas na dificuldade, nós vimos isso agora na pandemia, Pessoas que tinham cargos, diplomas e perderam, foram fazer outra coisa, foram para um salário menor para poder levar a vida. O narcisista, ele não aceita isso. Essa coisa de superioridade, ele não admite que ele possa ou que ele tenha necessidade de fazer algo inferior ou na profissão, naquilo que ele executava. Essa é uma
característica bem marcante deles. Eles têm aquela convicção de que é especial e único e que também só podem ser compreendidos por pessoas especiais. Quando você tenta argumentar com um narcisista que a visão dele não está legal, ou não está correta, ou não é isso, ou não pode ser isso, ele tenta te convencer que por você não ser uma pessoa especial é que você não está entendendo o ponto de vista dele, a forma como ele pensa, a forma como ele conjectura a realidade dele, tá? Então isso acontece muito também. Então isso na verdade é um mecanismo de sobrevivência que os ajuda a lidar com o mundo, porque eles vivem dentro dessa bolha de fantasia, de grandeza. Então, se você vem com o real, com o que é correto, com o que é certo, ele tem a tendência de rotular você, dizendo que ele só pode ser compreendido por pessoas especiais, assim como ele. Então, eles usam expressões do tipo assim, ó, tenho certeza de que alguém como você não pode compreender alguém como eu. Uau! Que grandeza, né? Que eles introjetam, né? Eles sempre dizem para os outros como eles são bons em tudo que fazem, né? E não só são bons, mas, por exemplo, quando dá para o lado da doença, de reclamação, uma pessoa narcisista, se você chega com uma dor ou conta uma coisa que você passou, que foi muito difícil, ele vai contar uma maior, ele vai dizer que a dor dele foi maior, o processo dele foi muito mais difícil, muito mais doloroso do que o seu. Então, essas são características bem marcantes do narcisista. Eles têm uma intensa necessidade de admiração. É como se eles estivessem com o comportamento deles, com quem convive no seu dia a dia, dizendo assim, me amem, me observem, prestem atenção em mim, eu sou muito importante. Veja, todos nós gostamos de ser amado, de ser observado, de sermos elogiados, todos nós, todo ser humano. É algo que faz bem para o nosso ego, é algo que faz bem para a nossa estima. Mas o narcisista não é isso, não é um elogio normal, não é um elogio da necessidade. É algo para além, ele quer sempre mais e ele mesmo faz esse movimento para chamar a atenção para si. A gente gosta de elogio, mas a gente não faz isso. A gente só quer um elogio natural de parente, marido, filho, amigos, né? A gente aceita e acha interessante e até mesmo autêntico um elogio natural. Mas o narcisista não. Ele faz questão de chamar atenção para si, para ter essa atenção, para dizer que é bom, para dizer que é o melhor, né? E aí também tem outra característica. Como eles vivem chamando atenção para si, eles normalmente não ouvem o que os outros estão explicando, ou se colocando, ou falando. É normal, às vezes, você estar numa conversa entre pessoas e se tem um narcisista, você começa a falar, o outro fala, o outro fala. Ele vai tentar calar quem está ali e roubar a atenção para si. O outro começa a falar, normal, se você está num grupo, um fala, o outro opina e tal, os mais caladinhos ficam quietos, mas é normal. Mas peraí, eu estou falando. E aí o outro começa a querer falar, peraí, deixa eu terminar. Ele rouba a atenção para si, entendeu? A personalidade narcísica, ele faz isso, né? Então, tudo deles diz respeito ao meu carro, a minha casa, o meu trabalho, eu e eu. Essas são características marcantes dos narcisistas, mas eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouco mais.